Hoje eu assisti Pecadores, um novo filme do Ryan Coogler, que é ninguém mais, ninguém menos do que o diretor de ótimos filmes como Pantera Negra 1 e Creed, e é protagonizado pelo Michael B. Jordan, fazendo não um, mas dois personagens, sim, irmãos gêmeos, que em determinado ponto do filme acabam enfrentando vampiros. Mas enfim, esse novo filme de terror, entre aspas, do Ryan Coogler, é bom de verdade? Vem comigo que hoje você vai descobrir. Eu sei o que você é. Oi, eu sou o Lucas e se você curte séries, filmes, quadrinhos ou qualquer coisa que permeia aí a cultura pop, já se inscreve no canal porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo conteúdo aqui do canal. Não se esquece de deixar seu like e comentário também, mas bora pra análise. A sinopse do filme é a seguinte: existe uma lenda de alguns povos que diziam que ao se unirem em música e dança, produzem em uníssono uma energia tão poderosa que é capaz de quebrar a barreira entre a vida e a morte, e assim se reconectar com seus antepassados, mas essa energia acaba também atraindo forças do mal. A partir disso a gente vê o Sammy, que é um filho de um pastor que ama blues e é apaixonado por música. Ele reencontra os seus primos que trabalhavam pro Al Capone, mas fugiram de Chicago com muito dinheiro e decidem abrir uma grande casa de festas. Eles compram o galpão e decidem abrir o clube no mesmo dia, com bebidas que eles trouxeram lá de Chicago e com a música produzida pelo Sammy e com um grande músico que eles conhecem. Desde sua chegada na cidade, os gêmeos são obrigados a rever pessoas e enfrentar fantasmas do seu passado. E a noite acaba indo até que bem, até o momento em que um vampiro decide estragar a festa. Cara, primeiramente, esse filme é genial. Só isso já devia fazer você querer assistir ele. Mas eu vou contar mais um pouquinho. O background desse filme se passa lá nos anos 1930. Existe ali alguns personagens que fazem parte de um grupo racista. Então essa energia acaba permeando essas 24 horas ali em que os gêmeos e o Sammy vão abrir o seu bar e vão curtir a noite. Mas como eu disse sobre essa lenda do filme, o Ryan Coogler acerta absurdamente a trazer o blues como essa força motriz aí do filme, é o que dá a história, é o que monta a história do filme. Agora eu vou falar de alguns spoilers do filme pra falar das coisas que eu mais gostei nele. Primeiramente é o conceito da mitologia desse filme. O Ryan Coogler, ele diz lá no começo do filme que a música, né, e a dança tem esse poder, e nada mais justo do que trazer o blues pra representar esses personagens, uma música poderosa que vem realmente da alma deles, e transmitindo tudo isso principalmente pelo talento no violão, mas também pela voz do Sammy. Esse conceito tem muita base científica, porque uma das consequências de você estar num grupão, fazendo uma dançona, cantando, se divertindo ali naquela galera, é realmente essa sensação de êxtase, essa sensação de você estar mais próximo da sua espiritualidade. Não é à toa que muitas tribos têm esses rituais de dança para se aproximar ali dos seus deuses. E hoje, além de tudo, a gente tem festas rave e outros tipos de psicodélicos que conseguem criar essa mesma sensação. E quando o Ryan Coogler traz isso no filme, é uma coisa linda de se ver, porque o Sammy começa a cantar, a tocar seu violão, começam a surgir algumas pessoas com trajes, tatuagens, acessórios completamente históricos, assim, para todas as culturas que estão sendo tratadas aqui. E você vê realmente que acontece uma cena belíssima. Inclusive a fotografia desse filme é incrível. A trilha sonora, como eu tô falando, o blues é o grande coração do filme. Então a trilha sonora é linda, é maravilhosa, é até emocionante em alguns momentos. E eu não tenho basicamente de nada do que reclamar de aspectos técnicos aqui desse filme, porque ele realmente manda muito bem. Outro ponto que eu quero trazer aqui que eu adorei foi o vilão do filme, o grande vampiro, ele não ser só um cara preconceituoso, porque convenhamos, seria uma resposta fácil, tem personagens que são membros de grupos racistas no filme, e se o vilão principal fosse um deles, era só você falar que ele era, e você não precisava ter um background muito grande pra ele, pra gente não gostar, pra gente odiar esse cara. Mas não, esse vampiro, ele tem um background espetacular e que faz completo sentido dentro da história. Ele é um vampiro de origem irlandesa, e a gente tá falando aqui dos anos 30, e pra ele ter se transformado em vampiro e tudo mais, ele já viveu bastante tempo. E a gente sabe que a Irlanda é uma terra marcada por conflitos religiosos, por uma segregação religiosa, por dois grupos religiosos que se odiavam, entravam em guerra, causavam mortes e tudo mais. E esse vampiro, ele deixa claro que ele perdeu entes queridos lá na Irlanda. Ele deixa claro que entraram na casa dele forçando uma religião e que por esse motivo ele acabava vivendo meio que segregado lá no seu país, e ele veio pra América com o simples objetivo de criar a maior comunidade de amigos ali, de uma tribo realmente dele, de vampiros que curtem viver juntos e conseguem realmente viver numa sociedade civilizada que ele não conseguiu viver quando ele era humano. Mas além disso, a voz do Sammy e o seu coração na música são tão poderosos que ele sentiu essa grande energia e viu nisso uma oportunidade de transformar o garoto num vampiro e com ele conseguir se reconectar com os antepassados que ele perdeu lá na Irlanda. Pô, cara, esse é um background absurdo de um vilão.
irmão. E tá tudo no subtexto ali, nas suas falas, nos seus trejeitos, na música que ele canta, porque a primeira música que ele canta não é uma música irlandesa, é uma música meio que caipira ali, do meio hillbilly dos Estados Unidos, pra ele se enturmar com a galera. Mas quando ele começa a se divertir, começa a cantar um som irlandês de verdade, é incrível, mano. Eu queria também falar das cenas de terror desse filme, porque a partir do momento que esse vampiro entra, aparecem algumas cenas bem gore, algumas não tanto, mas todas são muito fluidas e fazem sentido dentro da trama, e nenhuma vez é uma coisa horrível de se ver do ponto de vista de CGI. O Ryan Coogler trabalha muito bem pra que não fique tosco nenhuma dessas cenas. Como eu disse, a fotografia é maravilhosa, a direção é maravilhosa, a trilha sonora é absurda. Naquele momento, principalmente em que o Sammy tá cantando e a cultura acontece ali, a cultura africana, a cultura chinesa, e depois quando o vampirão começa a cantar em irlandês e a gente vê também um pouquinho dessa cultura irlandesa viva ali, pô, são cenas muito bonitas e até certo modo tocantes, são muito legais de ser vistas. Agora eu preciso falar dos atores, né? Porque tem o Michael B. Jordan fazendo dois personagens bem opostos, assim, eles são gêmeos, eles têm características bem específicas. Tem um cara que é mais bom vivant, ele usa adereços mais avermelhados, e tem o cara mais durão, e ele é mais focado também, e ele usa adereços azuis. Fazendo até da própria paleta cromática ali, uma questão de psicologia das cores, né? E, pô, faz muito sentido. O Michael B. Jordan traz esses dois personagens de uma maneira incrível, com sotaque, tudo mais dos anos 30, daquela região que eles trabalham ali. O ator do Sammy também manda muito bem, e principalmente na música, ele é absurdo. E a Hailee Steinfeld, a personagem dela é importante, mas ela fica um pouco abaixo na importância, mas a atuação dela de vampira é uma coisa sinistra, assim. Tem uma cena muito linda que tá no trailer, inclusive, que ela levanta toda ensanguentada, ela faz uma cara, assim, de que tá se divertindo com aquilo, que eu fiquei, mano, parabéns, atriz, você mandou muito. Enfim, todo o elenco tá muito bom. Tem uma mulher que fez Loki, que ela faz o par romântico ali do Fumaça, e ela também manda super bem, o personagem dela é muito importante. Para de música do Sammy também é um ator sensacional, ele manda muito bem no seu personagem, um pouco bêbado ali. Enfim, atuações eu não tenho nada pra falar. E principalmente o que eu tenho que falar aqui é sobre o argumento principal do filme, que o personagem principal dele é o Sammy, acaba não sendo o personagem do Michael B. Jordan. E o Sammy, ele começa com o pai dele falando pra ele: deixe a sua vida de música, abandone essa vida e fica aqui comigo que você vai ficar seguro. Em outras palavras, mais basicamente isso. E mesmo após viver todo aquele massacre causado pelos vampiros na sua vida, e sabendo que foi a sua própria música que chamou aqueles vampiros pra lá, ele pensa muito bem e decide: não posso abandonar a música, não posso abandonar quem eu sou. Esse sendo um filme de drama histórico, somado com terror, ele tem um subtexto que em palavras parece simples, mas que como argumento principal do filme dá muita riqueza pra ele. E é, cara, mais vale viver a sua vida ao máximo, fazer as coisas que você gosta, fazer o que você ama, com coragem e com vontade, mesmo que isso possa te deixar vulnerável pra coisas ruins acontecerem também, do que você viver repreendido, abandonando ali as coisas que você ama pelo medo. E no geral, eu acho que é assim. Talvez eu considere esse filme nota 10, assim, é um filme perfeito. Ele começa bem lento mesmo, mas ele tem que apresentar os personagens, e ele, quando ele começa a pisar no acelerador, ele começa a ficar mais empolgante a cada minuto que passa, até o final do filme. Não tem nenhum momento que eu falei assim, putz, tá demorando, tão enrolando. Não, timing perfeito. Sinceramente, eu recomendo demais esse filme. Se você curte os filmes do Ryan Coogler, se você curte o Michael B. Jordan, vale muito assistir. Se você curte filmes de terror, vale assistir. Se você curte drama histórico, vale assistir. Pô, Pecadores é um filmão de 2025, talvez um dos melhores do ano. E é isso, gente, esse foi o meu review aqui de Pecadores. Se você curtiu, deixe seu like, comenta aí se você já assistiu, se você vai assistir o filme, e se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse. E aí, gente, até a próxima. Tchau!